Pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai fazer aqui um novo curso de ondulatório, tá bom? Porque o outro que eu tinha feito estava no meio do caminho e não ficou muito bom, tá bom? Acho que dá para ser bem melhor e hoje eu tenho uma nova forma de ensinar, né? Acredito que se eu for de uma maneira mais sintética, e mais rápida, a gente vai conseguir desenrolar isso melhor do que se eu ficasse explicando coisas muito desnecessárias, tá bom? Então aqui vai ser o estudo da ondulatória, beleza? Ondulatória. E qual é o objeto de estudo da ondulatória? Obviamente são as ondas, né? Então, o objeto de estudo da ondulatória são as ondas. O que é uma onda? Uma onda você tem que entender ela como se ela fosse um pulso energético. Ela é uma perturbação energética sem haver deslocamento de matéria. Como assim, né? Então, por exemplo, né, o exemplo mais claro disso seria você estar aqui na água, né? A onda na água é o exemplo mais claro disso, né? Mas todas as ondas atuam da mesma forma. Você está aqui, né? Você é esse cidadão aqui, você vai lá e taca uma pedra, né? Então, vou colocar aqui a caneta cinza, ó, você taca uma pedra, e aí você vê que a água ela faz esse movimento ondulado. Ou seja, você fez uma propagação de um pulso energético, que tem essa característica ondulada, entende? Sem que houvesse deslocamento de matéria. Vai falar, João, mas como assim, né? Quando a água subiu, ela não se deslocou? Não, ela só percorreu uma distância, mas o que ela subiu, ela desceu. Então, na prática, o deslocamento é zero. Entende? Na prática, o deslocamento é zero. Ela sobe, mas volta ao mesmo lugar. Então, a matéria em si, que é a água, não foi propagada de fato. Não houve deslocamento da matéria. Agora, a energia em si se propagou. Tanto que essa energia, ela continua adiante. Então é isso que é uma onda. Mas é claro que essa aqui é uma das ondas mais fáceis, que é a onda na água. Mas onda na corda, e onda sonora, onda eletromagnética, todas elas atuam da mesma forma, tá bom? Propagações energéticas. Sem que haja de fato um deslocamento de matéria, tá bom? Então é isso que é uma onda, tá bom? Um pulso energético. A melhor definição para onda é isso, um pulso energético, tá bom? Pulso energético, tá bom? E sem muita enrolação, porque eu acho que não compensa ficar falando, a onda, né? A definição de uma onda, é só isso que precisa. Tá bom? Só isso que precisa mesmo. A gente vai para as classificações de onda, tá bom? Então existem dois tipos de onda que a gente pode segmentar: a onda mecânica e a onda eletromagnética, tá? Então vou escrever só aqui eletromag, que você entende que é eletromagnética, e a onda mecânica, tá bom? Qual é a diferença entre esses dois tipos de onda? A onda mecânica, ela precisa de um meio material para se propagar. Então, ela precisa de um meio para se propagar. Enquanto, né, então vou colocar aqui que ela precisa de um meio, né? Esse Vzinho como se fosse o check, né? Precisa de um meio. Enquanto, no caso da eletromagnética, ela não precisa de um meio para se propagar. O que é um meio? Né? Eu estou falando aqui de um meio material, ou seja, um local do espaço que possua matéria. Que lugar do espaço que não possui matéria? Não, é o próprio espaço sideral. O universo não tem matéria, né? O universo é vácuo. Aqui, existe algum lugar que não tenha matéria? Não, porque sempre vai ter o ar aqui em volta da gente. Então, se você está me ouvindo, é graças ao meio material entre nós, que é o ar. Ah, João, mas tem matéria no ar? Tem, né? Tem gás nitrogênio, tem gás oxigênio, gás argônio, tem hidrogênio, tem argônio eu já falei, né? Tem gás carbônico, tem um monte de áreas aqui, né? Áreas, né? Tem um monte de gases que formam o ar, que formam o ar atmosférico. Então tem matéria, matéria gasosa, mas tem. Então a onda sonora é um exemplo de uma onda mecânica, tá bom? Porque a onda sonora ela depende de um meio material. Por isso que quando você está no espaço não tem como ninguém te ouvir. Se você grita no espaço, né? Imagina se cai uma questão assim, né? Ah, tem um astronauta lá sozinho no espaço, e aí ele precisa que alguém atenda o chamado dele, e aí ele grita bem alto, quantos decibéis que ele gritou, não sei o quê, né? Aí a resposta seria zero, porque não tem decibéis, não tem som no espaço, não tem como ninguém ter escutado aquilo,
entende? Não tem como ninguém ter escutado aquilo. Porque no espaço não tem meio material, é só vácuo. E o som, ele precisa de um meio material porque ele é uma onda mecânica, entende? Então, essa é a principal diferença. Mas é claro que uma onda eletromagnética pode se propagar num meio material. Óbvio. Ela não precisa, mas não é que ela não pode, entende? Não é que ela não pode, ela só não precisa. A onda eletromagnética, ela pode se propagar no vácuo, no universo, assim como ela pode se propagar no ar, na água, em qualquer lugar que tenha matéria. Agora, a onda mecânica só pode se propagar nos lugares que tem matéria, beleza? E a principal diferença entre as duas, assim, em quesito de prova, né, o que realmente dá um acerto na prova é você saber como a velocidade dessas ondas ela se orquestra em função do local. Como assim? A velocidade das ondas mecânicas sempre vai ser maior em meios sólidos, que vai ser maior do que a velocidade em meios líquidos e vai ser maior do que a velocidade em meios gasosos, como o ar. Então, o som, ele se propaga. O som é um exemplo de onda mecânica, né? Vou colocar os exemplos aqui embaixo. Som é o principal exemplo da onda mecânica, o som, tá bom? O som se propaga mais rapidamente, com maior velocidade, aonde? No sólido, no líquido, no ar? No sólido. Depois, no líquido e depois no ar. Por quê? Porque no sólido nós temos mais matéria. Nós temos mais matéria. E como a onda mecânica precisa de um meio material para se propagar, quanto mais matéria tiver ali, mais fácil vai ser a propagação desse som, né? Dessa onda mecânica, cujo exemplo principal em prova é o som, certo? Por isso que a velocidade do som no ar, é de 340 metros por segundo. Então, a cada um segundo, o som consegue percorrer 340 metros no ar. Agora, num líquido como a água, isso vai depender de qual água a gente está falando, né? Depende da concentração de sais e tudo mais, mas aproximadamente a velocidade do som no líquido, na água, é de 1.500 metros por segundo. Então veja como é muito superior à velocidade do som no ar. O líquido já tem mais matéria, já é mais fácil, entende? E no sólido é mais ainda. Então, é claro, existem diversos sólidos, mas uma aproximação da velocidade do som no aço, por exemplo, é de aproximadamente 5.000 metros por segundo. Mas é claro que depende muito de que material sólido a gente está falando, né? Pode ser 6.000, pode ser 4.000, mas vamos considerar o aço como referência, tá bom? Que é de 5.000 metros por segundo no aço, tá bom? Então, a velocidade do som ela é maior em meios sólidos, em meios sólidos. E a velocidade do som, né, e das ondas mecânicas como um todo é maior nos sólidos, que é maior que a dos líquidos, que é maior que a do ar. E fora do ar, no vácuo? Zero, não existe. Não tem onda mecânica no vácuo, não existe. Ela não consegue se propagar se não houver matéria. No caso da onda eletromagnética, é o contrário. A velocidade da onda eletromagnética no vácuo, ou seja, na ausência completa de matéria, é maior do que a velocidade dela no ar. O ar já cria uma certa resistência com a onda eletromagnética, tá bom? Mas é claro que é praticamente desprezível, tanto que nas questões a gente considera o ar como o vácuo, né? Ah, João, mas o ar é o vácuo? Claro que não, porque o ar tem matéria e o vácuo não tem. Mas a fins didáticos, nas questões a gente considera os dois como iguais, né? O ar ideal seria o vácuo. E a velocidade das ondas eletromagnéticas no ar é maior do que a velocidade das ondas eletromagnéticas dos líquidos. Onde você acha que, por exemplo, a luz, né? A luz, ela é uma onda eletromagnética. A gente vai trabalhar melhor no espectro eletromagnético quando falar especificamente quais ondas são do espectro eletromagnético, tá bom? Mas a luz é uma delas. A gente sabe, né, que
A luz, ela viaja a 300 milhões de metros por segundo. Mas essa velocidade é a velocidade dela no vácuo. No líquido, isso já cai para aproximadamente 299 milhões. Ou seja, é uma queda brusca, né, para uma coisa que é tão rápida, né? A velocidade da luz a luz é a coisa mais rápida que a gente conhece no universo, né? Não tem como algo ser mais rápido do que a luz. Mas veja que ela cai um pouco ao chegar na água. Ela vai de 300 para 299. E a velocidade dela cai mais ainda em sólidos, que eu não vou lembrar exatamente qual que é o número que chega, né? Mas deve ser ali por volta de 297, 298 milhões de metros por segundo. Mas o que eu quero dizer aqui é que quanto menos matéria, maior a velocidade da onda eletromagnética. E quanto mais matéria, maior a velocidade da onda mecânica, certo? Então, a onda mecânica precisa de um meio, e já que ela precisa de um meio, a velocidade dela no sólido vai ser maior, porque o sólido tem mais matéria. Agora, a onda eletromagnética despreza o meio, ela não precisa do meio. Então, já que ela não precisa do meio, você pode fazer a relação de que ela se dá melhor em locais com menos quantidade de matéria, como o vácuo. Entende? Então é isso, tá bom? Isso aqui é a principal coisa que você tem que levar de diferença entre onda mecânica e onda eletromagnética, tá bom? Essas duas classificações são muito importantes e pode cair com certeza, tá bom? Outra classificação de ondas que é menos importante, né, e que tem menos chance de fazer muita diferença, mas poderia cair, tá bom? Porque nada que eu vou falar aqui vai ser completamente irrelevante, mas eu vou tratando aqui o que é mais importante. Isso aqui é muito importante. Isso que eu vou falar agora não é tão importante assim. Mas, por exemplo, ó, chegou. Onda transversal, a diferença entre onda transversal e onda longitudinal, tá bom? Então isso aqui é uma diferença que não é tão relevante, mas como tem em todo o livro, né, pode aparecer. Nunca se sabe quando isso pode aparecer. Mas é bem simples, tá bom? É muito simples. Então vale a pena saber, porque não vai gastar muito HD de memória de você para você decorar isso aqui. Isso aqui é bem simples. A onda transversal é uma onda que vibra dessa forma aqui. Ou seja, para onde ela está indo? Digamos que ela está indo para a direita. Mas como que ela está vibrando? De cima para baixo. Então, percebe-se que a direção de propagação dela, onde ela está indo de fato, é para a direita. Mas a vibração interna dela é de cima para baixo. Isso é transversal. Uma direção de propagação num sentido, numa certa direção, e a vibração interna numa outra direção. Aqui no caso, de cima para baixo, mas a onda está indo para a direita. Por contraste com a longitudinal, você vai entender melhor. Você vai entender que a longitudinal, ela é como? Ela é dessa forma aqui, tá bom? Então eu vou desenhar aqui e vai fazer sentido. Eu quero que você interprete esse desenho da seguinte forma. Ela também está indo para a direita, assim como essa onda transversal, que aqui desenhei, mas a vibração dela não é de cima para baixo. É na mesma direção, é na direção horizontal. É na mesma direção da onde ela está indo. Ela está indo para a direita e ela está indo também na mesma direção, que é a direção horizontal. Mas o que é isso, né? Porque esse desenho não parece uma onda. Mas eu quero que você imagine isso aqui. Quero que você imagine isso aqui da seguinte maneira. Esse troço preto aqui, né, que parece comprimido, é uma compressão. E aqui a gente chama de rarefação, que é o contrário de compressão. Compressão é você apertar uma coisa muito forte. E rarefação é você aliviar a pressão. Então, a onda longitudinal é uma onda que se caracteriza por ser uma sequência de compressões e rarefações. Então, ela é assim, ó. Dá para perceber? Ela está indo, ó, na direção horizontal. E a direção de vibração dela também é na horizontal, porque ela também está indo para a direita ou para a esquerda, tanto faz.
tá bom? E que onda é assim? A onda sonora. A onda sonora é o maior exemplo de onda longitudinal. Então, o som é uma onda mecânica e longitudinal. As duas categorias não excluem uma outra. No caso, a tendência é que as ondas mecânicas sejam longitudinais. E o maior exemplo das ondas mecânicas, que é a onda sonora, ela é longitudinal. Então, a onda sonora precisa de um meio material para se propagar, ou seja, ela é mecânica, tem velocidade maior nos sólidos do que nos líquidos e do que nos gases, no ar. Não pode se propagar no vácuo. Essa é onda sonora, mecânica. Mas ela também é longitudinal. Ela também é longitudinal porque quando eu estou falando agora com você, né? E é claro que é diferente porque tem todo o mecanismo. Eu estou aqui no computador, né? Mas digamos que você estivesse literalmente, fisicamente aqui comigo. O que que acontece? O teu ouvido está aqui. O som vai chegar dessa forma no teu ouvido. Vai chegar dessa forma. Comprimindo o ar e rarefazendo o ar. Rarefazendo, não sei se é rarefazendo, né? Mas tornando o ar rarefeito. Ele vai comprimindo o ar, depois ele deixa o ar rarefeito. Aí comprime e vai deixando rarefeito. Nessa sequência. Nessa sequência. Entende? É assim que chega o som no ouvido. Perfeito? É isso. Então, a onda sonora é longitudinal. Uma sequência de compressões e rarefações. Com a mesma direção. Agora, na transversal, que são o que? As ondas eletromagnéticas. Que são as ondas eletromagnéticas. Elas podem estar indo para a direita, mas a vibração delas não é para a direita também. A vibração delas é de cima para baixo. Então é assim, ó. Entende? É o movimento da onda mesmo, da onda clássica. Perfeito? Então essa classificação aqui, ela é menos importante do ponto de vista de incidência na prova, mas é muito fácil. Então vale a pena aprender, porque não gasta muito HD mental, tá bom? Então, esse aqui é o primeiro passo. Agora, a gente vai para uma parte que é muito relevante, que é o espectro eletromagnético. Então, assim, sendo bem sincero, né, a única onda mecânica que importa para a prova é a onda sonora. É a onda sonora e pronto. Claro que a onda na corda, ela também é mecânica, porque ela precisa da corda. A corda é o mesmo material, mas eu quero dizer que em termos de propriedades, a gente simplesmente se importa com a sonora. A onda na corda, a gente vai ver que a gente vai estudar ondas estacionárias, não importa você saber se ela é mecânica ou eletromagnética, entende? É por isso que eu não estou falando muito da onda da corda. Eu sei que a onda na corda, né, quando você tem aqui uma corda e você dá por exemplo, um chicote, né? Um chicote é uma onda, né? Então você está aqui, aí você dá uma chicotada. Você vê que aqui tem uma onda. E essa onda ela depende justamente do material que é a corda. Então isso aqui é uma onda mecânica. Mas a gente, quando a gente vai estudar de fato a onda da corda, a gente não precisa saber se ela é mecânica ou não, né? Só o som mesmo que serve como principal exemplo à primeira instância, tá bom? Porque a gente vai estudar ondas estacionárias, e ondas estacionárias é outra área da ondulatória, entende? É outra característica. Não, então, assim, eu tô tentando não me colocar lá pra frente, né? Mas é meio difícil, né? Porque eu fico com essas coisas na cabeça. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: à primeira instância, onda mecânica pense somente na sonora, embora, obviamente, onda na corda também seja mecânica. Agora, o espectro eletromagnético, no espectro eletromagnético, é importante saber como funciona certinho, tá bom? Então, espectro eletromagnético, tá bom? Então, no espectro eletromagnético, como é que vai funcionar, né? Nós temos, deixa eu ver aqui quantas nós temos, eu não sei o número de cabeça, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Nós temos 7 ondas eletromagnéticas que compõem o espectro eletromagnético, tá bom? A primeira delas é o rádio. A primeira delas é o rádio. Depois é o micro-ondas. Depois é o micro-ondas. Depois é o infravermelho. Depois é a luz visível. Depois é o ultravioleta. Depois é o raio X. E depois é o raio gama.
tá bom? Isso aqui é o símbolo do gama, tá? Raio gama. O que que essas coisas aqui significam? Todas aqui são ondas de caráter eletromagnético. Assim como o som é uma onda mecânica, rádio é uma onda eletromagnética. Microondas é uma onda eletromagnética. Infravermelho é uma onda eletromagnética. Luz visível, ultravioleta, raio-x e raio gama são ondas eletromagnéticas, tá? O que todas elas têm em comum? Todas elas não precisam de meio material para se propagar e todas elas têm velocidade maior no vácuo do que nos meios materiais em geral. Ou seja, no vácuo, todas têm a mesma velocidade. Você tem que saber que todas as ondas eletromagnéticas têm a mesma velocidade. Então, a luz, que eu falei que tem uma velocidade de 3, de 300 milhões de metros por segundo, de metros por segundo, essa velocidade é a mesma velocidade do infravermelho, é a mesma velocidade do rádio, é a mesma velocidade do micro-ondas. E por que que eu estou falando isso? Porque existem questões, eu já vi algumas questões, que falavam da onda de rádio, mas davam a velocidade da luz. Mas eu falar, bem, mas ele me deu a velocidade da luz, mas não me deu a velocidade do rádio. Mas é que você tem que saber que a velocidade da luz é a mesma do rádio. Por isso que ele te deu, considere a velocidade da luz igual a 300 milhões de metros por segundo. Porque você vai usar essa mesma velocidade, que é igual para todos. Então, a velocidade da luz é igual à velocidade do rádio, que é igual à velocidade do micro-ondas, que é igual à velocidade do infravermelho, que é igual à velocidade do ultravioleta, que é igual ao do raio-x e que é igual ao do raio gama. Perfeito? 300 milhões de metros por segundo. Tá bom? Agora, existe uma ordem classificatória aqui, nesse espectro eletromagnético. À direita, nós temos uma ampliação de frequência. Uma ampliação da frequência. E para a esquerda, nós temos uma redução do comprimento de onda. Certo? Então, os que estão mais para cá, mais para a direita, possuem uma frequência altíssima e um comprimento de onda baixo. Enquanto os que estão mais para cá, para a esquerda, têm uma frequência baixa e um comprimento de onda muito grande. Certo? O que que isso significa? Frequência e comprimento de onda, né? Eu não queria entrar nisso agora, mas eu vou entrar porque acaba sendo muito importante. O que que é o comprimento de onda? O comprimento de onda é o comprimento da onda. Não tem muito o que dizer em termos de definição. É o comprimento da onda. Mas como é que você sabe qual que é o comprimento da onda? Digamos que eu tenho aqui um gráfico, e nesse gráfico eu vou colocar aqui uma onda transversal. Vou colocar aqui uma onda transversal. Como é que eu calculo o comprimento da onda? Você pode calcular de duas formas principais. Pega a crista de uma, a crista aqui da outra, e vê qual que é essa distância. Essa distância é o que a gente chama de comprimento de onda, representado pelo símbolo lambda, que é uma letra grega. Ou seja, se aqui no gráfico está dizendo que aqui é 2 e aqui é 5, qual é o comprimento de onda, né, em metros? 5 menos 2, 3. Então o comprimento de onda aqui seria de 3. Perfeito? Então é isso que é o comprimento de onda. Simples. E qual que é outro jeito que você falou? Você pode, ao invés de pegar duas cristas, você pega dois vales, que são as partes de baixo. Tá bom? Crista é o que fica em cima, né? E o vale é o que fica embaixo. Então aqui é D. E tem que dar a mesma coisa. Então, já que aqui é o começo do gráfico, aqui é zero, e aqui obrigatoriamente tem que ser o 3. Para dar 3 menos zero, que é 3 também. Então, esses dois valores aqui, eles têm que ser iguais. Se você pegar duas cristas e dois vales, a distância entre dois vales, ou a distância entre duas cristas, tem que dar o mesmo valor, tá bom? Porque a onda é simétrica. Então, é o mesmo valor. Beleza? Então, nesse caso aqui seria 3 metros de comprimento. Então, é assim que você calcula o comprimento de onda. Beleza? E o que que é frequência? Né? O que que é frequência? A frequência é uma unidade cujo significado
É a quantidade de ciclos completos por segundo. Quantidade de ciclos completos por segundo. Ou seja, quantos ciclos de ondas nós temos em um único segundo? Aí você vai falar, João, como assim? Né? Como assim? Vamos desenhar aqui dois gráficos, para você entender melhor. Vou desenhar dois gráficos. Isso aqui é uma onda. É uma onda, tá? Isso aqui é somente uma onda. Lembrando que outra forma de você perceber a onda também, deixa eu ver se faz sentido isso que eu vou falar, né? Ah, não. Isso aqui é uma onda, porque assim, tem outro método de calcular a onda que eu esqueci de falar, tá bom? Que seria você, por exemplo, pegar essa onda que tá aqui, você tem que conferir, isso aqui é uma onda, ou será que é uma onda e meia, ou será que é meia onda? Sabe como que você faz? Porque aqui não tem duas cristas, entende? Não tem duas cristas ou dois vales. Só tem uma crista aqui e um vale aqui. Aí você vai pensar, bem, João, então é meia onda? Não. Isso aqui é uma onda completa. Isso aqui é uma onda completa. Entende? É claro que você, para calcular o comprimento de onda, você teria que prolongar. Aí você pegaria a crista aqui, pega a crista do prolongamento, e aí você vê qual que é a distância entre as duas cristas ou entre os dois vales, né? Porque aqui você continua, aí você teria aqui um vale aqui e um vale aqui. Entende? Mas outra forma de você fazer isso é você traçando aqui uma reta e se bater aqui, aqui e aqui, ou seja, são três nós, uma reta que sai aqui da origem. Se você vê que bateu três nós, essa distância ela também é o comprimento de onda. Também é o comprimento de onda. Então, é por isso que eu falo que aqui nessa onda, por mais que não haja duas cristas nem dois vales, só tem uma crista aqui e um vale aqui, pelo fato de você fazer essa reta e você perceber que deu três nós, é uma onda completa. Então, aqui nós temos uma onda, tá? Isso aqui é um pouco mais avançado, mas acho que deu para pegar. Então, aqui tem uma onda. Tem uma onda completa. Aí eu vou fazer outro gráfico. Fazer outro gráfico. E aí aqui, ó, uma onda, uma onda. Aí aqui, segunda onda. Aí aqui, terceira onda. Aí aqui, quarta onda, certo? Tanto que se eu pegar aqui uma reta aqui, ó, você vai ver, ó, né? É que aqui faltou prolongar aqui no finzinho, né? Pronto, ó. Um nó, dois nós, três nós. E esse aqui é o comprimento de onda, essa aqui é a primeira onda. Aí, repete aqui, ó, primeiro nó, segundo nó, terceiro nó. Esse aqui também é o mesmo valor de comprimento de onda. Aí repete, um, dois, três. Esse aqui é mais um comprimento de onda que é o mesmo valor que está aqui. Aí de novo, um, dois, três. Três nós de novo, e esse aqui é o comprimento de onda também. Da mesma forma que você pegar isso aqui e isso aqui, que são duas cristas, também vai dar o comprimento de onda. Assim que você pegasse dois vales também, daria o mesmo comprimento de onda. Perfeito? Porque é tudo simétrico aqui. Mas aqui, o que eu quero dizer? Eu estou falando da frequência, não estou falando do comprimento de onda. É porque eu ainda vou chegar na frequência especificamente. Aqui nós temos uma onda, aqui nós temos quatro ondas. Aí digamos que esses dois acontecimentos aconteceram em um segundo. Em um segundo. Bem, aqui eu completei um ciclo de onda em um segundo. Então, botei o relógio. Pá, fiz aqui uma chicotada. Só um ciclo de onda. Então aqui é um hertz. Um hertz. O que é um hertz? Um hertz é a mesma coisa do que uma onda em um segundo. Isso que é um hertz. Aqui foram quatro ondas. Aí digamos que isso aqui também aconteceu em um segundo. Aqui é 4 hertz. Ou seja, quatro ciclos de onda em um único segundo. Beleza? Então, não sei se você percebe logo de cara, mas quanto menor for o meu comprimento de onda, maior vai ser a minha frequência. Ah, Ju, mas por quê? Por quê?
Porque veja como esse comprimento de onda aqui, ele é imenso. Ele é imenso. Ele é imenso. Inclusive é 4 vezes maior do que o comprimento de onda daqui de baixo. E já que ele é muito grande, você concorda comigo que pelo fato de ele ser muito grande, é difícil você ter muitos ciclos completos em 1 segundo. Você só consegue ter um aqui nesse caso. Então, como ele é bem mais gordão, como ele é bem mais grande, né? Bem mais grande é tenso, né? Como ele é bem maior, é mais difícil dele ter uma frequência maior, porque ele não consegue completar mais ciclos, porque ele é muito grande. Agora, se você tiver um comprimento de onda bem pequenininho, você consegue fazer vários e vários ciclos. Entende? Então a gente fala que comprimento de onda e frequência são inversamente proporcionais. Se um sobe, o outro desce. Qual é a relação que a gente faz aqui com o espectro eletromagnético nesse sentido? Ondas como raio-x e raio gama têm uma frequência grande pra caramba. Ou seja, o comprimento de onda delas é pequenininho. Então, se eu fosse ver o gráfico, calma aí, se eu fosse ver o gráfico delas, seria algo mais ou menos assim. Seriam pulsos energéticos muito pequenos e de uma frequência muito grande. Seriam muito intensos. Fariam vários ciclos por segundo, diversos ciclos por segundo. Teria uma quantidade de hertz muito grande, que hertz é ciclo por segundo. Agora, no caso do rádio micro-ondas, como é que você veria o gráfico? Algo assim, comprimentos de onda muito grandes, mas a cada segundo não teria realmente uma grande quantidade de ciclos completos. Ou seja, uma frequência baixa com um alto comprimento de onda. E esses elementos, né, pelo fato de algumas terem uma frequência muito grande, outras uma frequência menor, e por consequência disso, um comprimento de onda muito grande ou um comprimento menor, nós temos várias características específicas de cada uma dessas ondas, muito por conta da frequência e do comprimento de onda respectivo, certo? Então, agora, o meu objetivo vai ser detalhar algumas especificidades de cada onda do espectro eletromagnético, tá bom? Então, vou apagar aqui um pouquinho para a gente trabalhar um pouco mais o conceitual, né? Que aqui a gente focou mais na matemática do negócio, né? Nas fórmulas, nos gráficos. Agora eu quero ir para uma área mais conceitual, mais qualitativa, tá bom? Rádio. O que precisa saber de rádio para o Enem? Tá bom? O que precisa saber? O que é óbvio que ela é a onda de maior comprimento de onda. E logo tem a menor frequência de todas. Tem a menor frequência de todas. O que que isso dá de característica para ela? Rádio tem a ver com o aparelho rádio, que você escuta as coisas? Sim. Tanto que o aparelho rádio tem esse nome por conta das ondas de rádio, né? É que nem aquela discussão, quem veio primeiro, ovo ou galinha, né? Aqui, quem veio primeiro, a onda de rádio ou o aparelho rádio? A onda de rádio. A onda de rádio veio primeiro, tanto que se não fosse pela onda de rádio, não teria o aparelho rádio. E a onda de rádio, ela é transmitida por torres de rádio, por aquelas torres imensas. E como ela tem um comprimento de onda muito grande, o rádio, né, a onda de rádio consegue atravessar coisas muito grandes, consegue atravessar prédios, consegue atravessar árvores. Então, é uma onda muito grande. É uma onda muito grande. Ou seja, se tiver alguma descrição de alguma onda do espectro eletromagnético numa questão da prova, falasse assim: ah, nós temos aqui uma onda muito grande que consegue contornar objetos como prédios e árvores e ela tem uma baixa frequência, você já sabe que é o rádio. Você já sabe que é o rádio. Entende? O rádio tem essa característica de contornar os objetos. E além de ele ser responsável por ah, articular ali o aparelho de rádio, ele também é o responsável pelos elementos de internet mais fracos que a gente tem. Vai falar como assim os elementos de internet mais fracos?
Por exemplo, você tá no meio do nada, você tá numa trilha e você tá com o seu celular. E você tá num lugar muito isolado, ou você tá numa estrada, sei lá, algum lugar isolado, com muito mato, né? Muitas árvores grandes que estão bloqueando a passagem. Você vai ver que a tua internet, os teus dados móveis vão ser o quê? Vai aparecer o quê no teu celular? 3G. 3G já é muito baixo. Celulares hoje em dia, 5G. Muitos ainda 4G, mas agora 3G é muito baixo. Pior ainda do que o 3G, H. Às vezes aparece no seu celular, H. E o pior de todos que é o E. Nossa, aí quando aparece o E, é porque você tá completamente ferrado, né? Os dados móveis não estão chegando direito. Por que que quando você está num lugar isolado é isso que aparece? A sua internet fica fraca. Por que que a internet fica fraca quando você está num lugar muito isolado? Porque as únicas ondas que estão chegando são as ondas de rádio. Porque são as únicas que conseguem atravessar e contornar esses objetos muito grandes. Essas árvores muito grandes, esses locais muito isolados. É a única que consegue chegar no seu celular. Mas a onda de rádio, pelo fato de ela ter uma frequência baixa e de ter poucos ciclos, ela não consegue transmitir muita informação para o seu celular. Ela não consegue transmitir uma informação de qualidade para o seu celular, porque existe uma coisa na ondulatória, que é o seguinte, que quanto maior a frequência da onda, maior o caráter de informação que ela pode trazer. Porque se você tem vários ciclos por segundo, se você tem várias ondas chegando por segundo, mais informação, mais dados consegue chegar. Mas a onda de rádio, ela tem uma baixa frequência, ou seja, ela tem um baixo teor informativo. Ela tem uma baixa capacidade informacional. Vai pegar? Pode pegar. Então, já que ela tem um baixo teor informacional, embora ela consiga contornar os objetos muito bem, vai chegar uma internet bosta para você. Uma internet 3G, uma internet H, uma internet E que não presta direito. Mas é a única que serve ali no caso de você estar muito isolado, de você estar num lugar cheio de árvores, num lugar com cavernas, sei lá, né? Um lugar muito isolado, com coisas que estão tapando a chegada de outras, de outras radiações, né? De outras ondas do espectro eletromagnético que fossem de internet mais rápida. A gente vai ver que é o micro-ondas, no caso. Então, as ondas 4G, 5G e o Wi-Fi que a gente conhece é tudo micro-ondas. É tudo micro-ondas. O rádio tem essa característica de ser utilizado como um meio de internet muito fraco. Então, o Wi-Fi e a internet no seu menor nível de qualidade está associado à onda de rádio. Essa é a melhor relação que você pode ter. Tem um comprimento de onda muito grande, o que favorece o contorno de objetos grandes, mas tem uma frequência muito pequena. Ou seja, a informação que chega até os seus aparelhos é baixa. Por isso que o rádio é um aparelho que fica o tempo todo chiando, porque é péssima informação. E 3G, H, a internet que resta, né? A internet mais lixosa que tem vai ser a do rádio, que tem menos caráter de informação, tem menos dados para passar para frente, tá bom? O micro-ondas, você já tem que ter informação, ele é melhor, né? O micro-ondas ele é melhor do que o rádio nesse sentido. O micro-ondas já vai ter uma frequência maior do que a do rádio, já vai ter uma frequência maior que a do rádio, beleza? Ah, mas ainda assim, em relação às outras, vai ser uma das menores frequências, tá bom? E um dos maiores comprimentos de onda. Aí eu falo assim, João, então por que caramba a gente não faz então internet com raio gama? Porque raio gama tem uma frequência altíssima e um comprimento de onda baixíssimo. Porque a partir daqui do ultravioleta, do X e do raio gama, é radiação ionizante. Ou seja, imagina uma torre de raio gama. Uma torre de raio gama mata todo mundo. O Brasil viraria Chernobyl, entende? Então, por mais que o raio gama tenha uma alta frequência e, por consequência, teria, na teoria, um alto caráter informacional, não tem como você fazer isso, porque é uma onda radioativa, pô. Então, todo mundo ia morrer, entende? Todo mundo ia morrer, então não existe isso, né? Não tem como você fazer isso. A gente faz com micro-ondas, né?
Ah, já, por que que não faz com infravermelho? Porque você vai ver que infravermelho é onda de calor. Então imagina uma torre de infravermelho. Ah, tem mais frequência. Tem mais frequência do que micro-ondas. Mas todo mundo ia morrer com a temperatura do mundo, do Brasil, chegando a 70, 80 graus, porque é onda de calor. Entende? Então, cada onda aqui vai ter uma característica que vai impedir com que seja mais avançado. O micro-ondas é o máximo que a gente vai chegar em termos de onda eletromagnética. É o máximo que a gente vai chegar. Não tem como você fazer torres de infravermelho. Por mais que a frequência seja maior. Não tem sentido isso. Entende? Não tem sentido isso. Então, micro-ondas é a onda responsável pela internet de qualidade que a gente tem hoje. Então, micro-ondas dá o 4G, dá o 5G, dá o Wi-Fi concreto, né? Então, o Wi-Fi é uma onda aí de micro-ondas, tá bom? Isso é o mais importante. Mas, além disso, o aparelho micro-ondas também é importante, né? Por que que tem o aparelho micro-ondas? Porque qual a função dele? Emitir ondas de micro-ondas. O que que o micro-ondas faz? Como é que ele aquece o teu alimento? Colocando ali no alimento ondas de micro-ondas. Ele emite essas ondas de micro-ondas que são invisíveis a olho nu, né? É bom lembrar disso, né? Que a única onda que a gente consegue enxergar é a luz visível. Por isso que o nome dela é luz visível. As outras a gente não consegue enxergar. Você consegue enxergar a onda de Wi-Fi que está passando pelo teu quarto, pelo lugar que você está assistindo agora? Não tem como você ver, porque não é visível a olho nu. Você está vendo as ondas de infravermelho que você está emitindo nesse momento? Todos nós emitimos ondas de infravermelho. Porque infravermelho é onda de calor. E tudo aquilo que está acima do 0 Kelvin, que é a menor temperatura possível no universo, tudo que está acima do 0 Kelvin, do zero absoluto, emite onda infravermelha. Então você emite infravermelho, eu emito onda infravermelho e qualquer coisa à sua volta emite infravermelho. Tudo. Mas não dá para enxergar, certo? Só a luz visível que dá para enxergar. Por isso que é visível, né? Por isso que o nome é esse. Ah, mas, né, como é que o micro-ondas ele aquece o alimento, né? Isso aqui é bem importante de você ter esse domínio, tá bom? A onda de micro-ondas provoca um aquecimento dielétrico nas moléculas de água do alimento. Então isso já explica uma coisa. Alimentos que você coloca no micro-ondas que tem pouca água não aquecem tanto quanto alimentos que têm muita água na mesma quantidade de tempo. Então, se você vai colocar 1 minuto um alimento com pouquíssima gordura e depois vai colocar um alimento com muita gordura, qual vai aquecer mais? O alimento com pouquíssima gordura vai aquecer mais, porque ele tem um maior caráter polar, um maior caráter de água. Beleza? Vai ter mais água disponível ali, certo? Então, como é que acontece isso, né? Nós temos aqui a molécula de água, né? A molécula de água, todo mundo sabe que ela é assim, né? É H2O. Aqui é o oxigênio, aqui são os dois hidrogênios. E como é uma molécula polar, é uma molécula que vai ter uma carga negativa, uma carga parcial negativa mais robusta no oxigênio e uma carga positiva mais nos hidrogênios, porque é uma molécula polar, é uma molécula que tem polos, um polo negativo e um polo positivo. E aí a onda de micro-ondas ela vai gerar nas moléculas de água um campo elétrico, um campo elétrico. E a aplicação de um campo elétrico é para gerar uma força elétrica. E a força elétrica de cargas positivas é na mesma direção do campo. Então a força que aqui está dos hidrogênios vai na mesma direção do campo. Mas forças negativas vão na direção oposta do campo. E quando você tem essa constante briga entre essas duas forças, em que uma vai para a esquerda e uma vai para a direita, essa instabilidade de forças vai gerar uma rotação da molécula de água e a molécula de água vibrando loucamente vai gerar o aquecimento, porque a gente sabe que o aumento de temperatura se dá justamente com o aumento da vibração das partículas, o aumento da energia cinética. Então, se você quer ver isso acontecer na prática, é só você pegar sua mão e você ficar fazendo assim. Você acabou de aumentar a energia cinética das células do seu tecido epitelial, tecido da tua mão, né, o tecido da pele da sua mão, que é o tecido epitelial.
você aumenta a energia cinética deles, eles começam a vibrar mais, e você começa a sentir energia térmica. Ou seja, o aumento de temperatura. Começa a ficar mais quente aqui. Pelo mesmo motivo aqui, né? A aplicação de um campo elétrico gera uma rotação da molécula de água, e essa rotação começa a aumentar a vibração, que aumentando a vibração aumenta a temperatura. Então isso é muito avançado, isso é ridiculamente avançado. Mas a onda de micro-ondas ela consegue aplicar um campo elétrico. Porque lembrando, ondas eletromagnéticas são o quê? Ondas que têm campos elétricos e campos magnéticos juntos. Entende? Então é por isso que tem geração de um campo elétrico aqui. Então isso aqui também tem relação com o eletromagnetismo, tá bom? Então é isso. Tá? Esse aqui é o principal de micro-ondas. Você saber que o aquecimento por micro-ondas se dá pelo fato de haver um aquecimento dielétrico. O que é um aquecimento dielétrico? É um aquecimento que acontece com a rotação da molécula de água, tá bom? Então, a rotação da molécula de água. A gente chama isso de aquecimento, que eu vou abreviar como AQ, aquecimento dielétrico, tá bom? Esse dielétrico também tem a ver, né? Dielétrico significa isolante, tá? E dielétrico é sinônimo de isolante. E a água é isolante. A água é isolante. A água pura, ela é isolante, tá bom? O que não é pura, né, é a água que você toma, que a água que você toma ela não é pura, né? Ela é água mais sais, né? Aqui tem cloreto, aqui tem fluorito, tem bário, tem cloro, tem um monte de coisa aqui. Isso não é água pura. Agora, a água pura mesmo, que está nos alimentos, ela tem um caráter isolante. E dielétrico é a mesma coisa que isolante, tá bom? Mas isso é só um aprofundamento, tá bom? A onda infravermelha, ela é bem relevante também, tá bom? Assim, mas eu nem vou falar muita coisa aqui da onda infravermelha, tá bom? Só saber que a onda infravermelha é justamente a onda de calor, tá bom? Então, tudo aquilo que está acima do 0 Kelvin emite onda infravermelha. Então, eu emito onda infravermelho, você emite onda infravermelha, todos nós emitimos onda infravermelha. E quanto mais energia interna um corpo tem, ou seja, quanto mais energia térmica um corpo tem, quanto mais temperatura um corpo tem, mais ele vai emitir a onda IV, tá bom? Mais ele vai emitir a onda infravermelha, beleza? Então, isso aqui é o principal que você tem que saber de onda infravermelha. E sobre a luz visível, né? Assim, a luz visível é. Eu vou deixar ela pro final, tá bom? Mas basicamente, luz visível é aquela que a gente enxerga, tá bom? E aí ela se divide em 7 cores, que são o vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta, certo? Mas daí eu falo um pouquinho melhor dela mais no final. Mas luz visível é a luz que a gente enxerga, tá bom? As cores a gente enxerga. Beleza. Ultravioleta é uma onda que vale a pena comparar ela com o infravermelho, tá bom? Porque existe uma sutileza que poucas pessoas podem saber, que foi quando eu fiz uma questão do Enem, eu não lembro qual Enem foi, mas era uma questão que tinha o gato Garfield, né? O Garfield, né? O gato gordo lá, e aí ele tava todo queimado, porque ele ficou muito no sol. Ele ficou muito no sol. E aí muita gente marcou que era por conta do infravermelho, que era o calor, a onda de calor. Mas a onda de calor não queima, ela só aumenta a temperatura. Quem queima é ultravioleta. É o ultravioleta. Então a onda ultravioleta é uma das ondas que tem maior parte de emissão do Sol, tá bom? Então a onda ultravioleta tem que lembrar sempre do Sol. E ela tem esse caráter de causar queimaduras. Enquanto a onda infravermelha é só uma onda de calor. Então você não vai se queimar com a onda infravermelha. No máximo você vai ficar mais quente. No máximo você vai ficar mais quente. Mas se queimar, a onda que tem essa propriedade de queimar realmente é a ultravioleta. Por isso que a gente passa protetor solar. Para evitar queimadura. Beleza? E é por isso que pessoas negras elas sofrem menos com o sol do que as pessoas brancas. As pessoas negras têm mais melanina. Melanina é uma proteína, se não me engano, né, que tem essa função de combater o ultravioleta. Tem essa função de ser uma camada espessa de proteção
para que o ultravioleta, que causa queimaduras, e como o ultravioleta já está mais para o final, ele tem uma frequência muito grande, e essa frequência muito grande faz com que o comprimento de onda da ultravioleta seja pequeno, ou seja, é pequenininha assim, a ultravioleta, e ela consegue interagir com o seu DNA. A ultravioleta consegue interagir com o seu DNA, por isso que ficar muito tempo no sol pode dar câncer. Porque a ultravioleta é tão pequena que ela consegue ter uma interação com o seu DNA. E a melanina, né, digamos que tem aqui um ultravioleta chegando aqui na sua célula, né, na célula epitelial, né, câncer de pele, por exemplo. Se você é uma pessoa negra, você vai ter menos sofrimento com isso, porque a melanina vai estar aqui como um bloqueio, enquanto o seu DNA vai estar aqui tranquilão. Agora, se você é uma pessoa branca, sua melanina vai ser esse tiquinho aqui, mais fácil para a ultravioleta vir lá e afetar. Entende? Então isso é bem interessante. Ultravioleta, raio-x e raio gama, vou colocar todas elas no mesmo balaio. São radiações de caráter ionizante. Isso é muito importante. É muito importante. Tá bom? Tem que saber que raio ultravioleta, raio-x e raio gama são ionizantes. Ou seja, podem ferrar completamente com as suas células, podem ferrar completamente com os seus átomos. Pode causar uma destruição na estrutura do teu corpo. Pronto. Pronto. Então, uma coisa que pode ser interessante, né, um pouco mais conteudista, mas essas ondas, elas podem causar dímeros de pirimidina no teu DNA. O que que são dímeros de pirimidina? Não precisa se preocupar com esse nome, tá? Mas basicamente, a pirimidina são algumas bases nitrogenadas do DNA. Nós temos 5 bases nitrogenadas do DNA: A, T, C, G, e U, né? Mas U é do RNA, né? Na verdade, são 5 bases contando com o RNA, né? Que é a adenina, é a CTGU, né? Que é a adenina, citosina, se não me engano, timina, guanina e uracila. São essas 5. A uracila é só do RNA. E as pirimidinas são a CTU. O que acontece quando você causa um dímero nessas bases? O seu DNA ele fica todo zoado, fica todo entrelaçado. E aí vai ferrar com a tua célula, causando provavelmente um câncer. É só isso que você tem que saber. Então esquece isso que eu falei, eu só falei para contextualizar. O que você tem que saber é que essas radiações, ultravioleta, raio-x e raio gama, são ionizantes, têm uma possibilidade maior de ferrar você, de ferrar completamente com as suas células e causar um câncer, causar uma proliferação exagerada, um tumor, alguma coisa nesse sentido, tá bom? E qual é a justificativa para serem ionizantes? Porque eles têm uma frequência muito alta, o comprimento de onda é baixo, são minúsculas, coisa de micrômetro, de nanômetro, né? Nessa escala aí, pequenininho mesmo, capaz de interagir com coisas que são pequenas, como o DNA. O DNA é muito pequeno. O DNA é ridiculamente pequeno. Quanto você acha que mede um DNA? Você pega um DNA, você acha que o DNA é desse tamanho? Claro que não. Né? O DNA não tem como você medir, né? É menor do que a distância entre esse dedo e esse. Ah, mas eles estão colados, João. É, mas é muito pequeno, é microscópio. Microscópico, né? É microscópico. Entendeu? Então é muito pequeno. Então essas ondas, elas conseguem ter o tamanho certinho para interferir no DNA, para interferir nas células, para interferir na mitocôndria, para interferir nessas coisas que são de caráter biológico minúsculo mesmo. Enquanto rádio, pô, onda de rádio metros, então você pode passar por um monte de onda de rádio que não vai fazer nenhuma diferença. Não vai fazer nenhuma diferença, ela vai contornar você como se você não fosse nada. Onda micro-ondas, não faz nada com ninguém. Luz visível, porra, você, se você tá me enxergando agora, é porque tem alguma luz visível aí que você tá recebendo, você tá conseguindo visualizar. Entende? Essas coisas, elas não geram nenhum problema. Não geram nenhum problema. Entende? Mas as que mais têm o caráter ionizante são essas: ultravioleta, raio-x e raio gama. E agora eu vou focar aqui um pouquinho mais na luz visível, só para falar das cores, tá bom? Assim, o mais importante de tudo na luz visível é você saber as cores, tá bom? Então as cores são, vou até pintar para ficar bonitinho, ó, vermelho, depois do vermelho vem o laranja,
Cores do arco-íris mesmo, tá? Depois do laranja vem o amarelo. Depois do amarelo vem o verde. Depois do verde vem o azul. Depois do azul vem o anil. E depois do anil vem o violeta, tá? Você tem que saber essa ordem. O que que é muito importante de saber aqui, tá bom? Existe um fator aqui, como é que só aumentar aqui o brilho? Um fator de saber aqui que é bem relevante, tá? O fator relevante aqui são dois, na verdade, né? Que são duas aplicações desse conhecimento. Você tem que saber que a onda vermelha, ela é a de maior comprimento de onda e logo a de menor frequência em relação às outras cores. E a onda violeta é a de maior frequência e de menor comprimento de onda. Ou seja, quando você tem um prisma, né, e é claro que isso aqui já é mais matéria de ótica, né? Ou seja, foge um pouco da ondulatória propriamente dita. Mas digamos que você tem um prisma. Aí você vem aqui e taca luz branca. A gente sabe na ótica que a luz branca, ela é a junção de todas as cores. Ela é a junção de todas as cores. Então, quando você pega um prisma, você vai decompor. Qual das cores que vai ser decomposta vai refletir menos? Quem reflete menos é a de maior comprimento de onda. Então, o vermelho vai refletir menos. Então, ele vai ficar assim. É só você pensar, ele tem uma menor frequência, então ele não é muito instável, né? Ele não é muito rápido, blá blá blá. Então ele vai refletir menos. Agora o violeta, que tem uma frequência altíssima, né? O violeta ele é assim, ó, né? Assim que é o violeta. O violeta ele é rapidão, ele é o papaléguas. Então ele vai assim, ó, plá, ele vai logo desviar lá pra baixo. Ah, já as outras cores. É só você seguir a ordem. O laranja vai ser o segundo a desviar menos. Aí o amarelo vai ser o terceiro, na ordem. Entende? Na ordem. Aí vai chegar lá no anil, ele vai estar quase perto do roxo, mas o roxo, que é o violeta, sempre vai ser o que vai desviar mais, entendeu? Então, se aparecer isso aqui na prova, muito provável de cair, inclusive, tá bom? Já vi aparecer na plataforma SAD, no SAIS, já vi em vários simulados a decomposição sem saber. No próprio Enem já caiu, né? Em 2018, se eu não me engano, 2018, apareceu justamente essa questão exigindo que você soubesse que o vermelho é o que menos vai desviar e o violeta é o que maior tem o caráter de desvio, tá bom? Perfeito. Outra coisa que é bem relevante nesse sentido, é você saber que se você tem uma caixinha, que eu vou colocar aqui do lado da decomposição, aí você cria alguns departimentos. Por que eu tô falando isso? Porque isso caiu no Enem. Aí você cria alguns departimentos. Então, desse departimento aqui caiu o violeta, aqui caiu o anil, aqui caiu o amarelo, aqui caiu o laranja, né? E aqui caiu o vermelho. Qual desses compartimentos, eu vou até apagar aqui do lado para você prestar mais atenção. Qual desses compartimentos é o compartimento de maior temperatura? Qual vai ficar mais quente? Isso é bem interessante. O que vai ficar mais quente vai ser o vermelho. O vermelho, porque ele é o mais próximo do infravermelho. Por que que o nome é infravermelho? Porque ele vem logo antes do vermelho, né? A luz visível, ela pode ser, dividida nas cores. Então, vermelho, laranja, verde, ah, amarelo, azul, anil e o violeta. Você vê que o vermelho, ele é o mais próximo do infravermelho. Então, ele tá mais próximo da onda de calor, do aumento de temperatura. Entende? Então, isso aqui é interessante. Outra aplicação também é em relação às telas digitais. Aqui pode ter uma relação maior com a fisiologia humana, né? As telas digitais, elas emitem todo tipo de cor para os seus olhos, né? Emitem luz branca, então, principalmente. Mas qual dessas cores é a mais estimulante para os nossos olhos? É o violeta. O violeta é mais estimulante. Então, se você tá com muito violeta,
E é claro, a luz branca, por ser a junção de tudo isso aqui, ela é a pior de todas, né? A luz branca que mais ferra com o teu olho. Ela que mais ferra com o teu olho. É a que deixa o teu olho mais atento. A luz branca deixa o seu olho mais atento. Fala, João, isso é uma coisa boa ou ruim? Depende. Se tá de manhã, você tá fazendo alguma coisa, e você precisa focar, é luz branca. Por isso que os vídeos de aula são feitos em luz branca, né? Se o cara tá fazendo uma videoaula com luz preta no fundo, fica zoado, né? Porque você começa a ficar meio com sono, assim. A luz branca, ela é para dar mais atenção. Você não vê uma aula por aí preta normalmente, né? Com fundo preto. Agora, se tá chegando de noite e você precisa dormir, o que acontece? Os teus olhos, eles ficam completamente zoados. E essas luz branca, essa luz violeta, anil, azul, de alta frequência, ela vai afetar o teu nervo ocular, né? E vai afetar ali a glândula pineal. A glândula pineal é responsável pela produção e secreção de melatonina, que te deixa com sono. Essas luzes de alta frequência, elas inibem a função do pineal. Então elas vão abaixar a tua melatonina e você vai continuar pensando que é de dia. Ou seja, você está basicamente manipulando seu corpo a pensar que ainda é dia. Pô, ainda está de dia, então não vamos dormir. Por isso, por isso, e assim, isso pode cair muito na prova, né? Essa dinâmica. É por isso que você fica zoado quando você fica com o celular na cara antes de você dormir. Aí depois você tem que dormir, você tá com a melatonina baixíssima. Entende? Você tá com a melatonina baixíssima. Então isso pode muito, mas muito cair na prova. Sim, é bizarro a chance de você cair, né? Porque é uma conexão com atualidades, uma conexão com biologia e com física. Então é muito interessante, tá bom? Essa dinâmica. Certo? Eu acho que essa é a maior probabilidade de cair dentro da luz visível, tá bom? Você saber o fato de que. E o que que muitas pessoas fazem? Muitas pessoas colocam a opção de luz noturna. Então, não sei se dá para aparecer aqui no meu computador. Não sei se aparece, né, para vocês, acho que não, né? Mas aqui na aba, não sei se aparece, mas aqui na aba do meu computador, quando eu clico aqui, aparece a opção de luz noturna. E nos celulares das pessoas em geral, né? Também tem a opção de proteção ocular. E o que acontece quando você ativa a proteção ocular do teu celular ou você coloca a luz noturna no teu computador? O computador fica com uma tela alaranjada, fica com uma tela avermelhada, mais ou menos. Fica meio amarelada, alaranjada, que são cores que têm um maior comprimento de onda e, por consequência disso, tem uma menor frequência. O fato de ter uma menor frequência é uma coisa que vai auxiliar em você ir dormir, porque vai reduzir aquele excesso de estímulo dessas ondas de alta frequência, que são as ondas violeta, onda anil e onda azul. Certo? É bem interessante essa dinâmica. Tem pessoas, inclusive, que compram, né, óculos que são polarizadores, né? A gente vai ver mais pra frente a polarização, né, o fenômeno ondulatório, em que você só deixa a luz laranja passar. Então você recebe luz branca, você está vendo todo tipo de cor. Quando você compra um óculos desse, só passa a luz laranja. Então, laranja e tons avermelhados. Então você pega no sono mais rápido. Por isso que, inclusive, pessoas antigamente, quando não tinha lâmpada LED, a lâmpada LED ela é muito branca. Ela é muito branca. Agora, antes nós tínhamos lâmpadas meio amareladas, né? Aqueles bulbos mais antigos, eles davam um toque amarelado. Então era muito comum você ver em casas antigas um ambiente mais triste, mais para baixo, porque eram menos estimulantes e davam um sono mais rápido. Davam um sono mais rápido. Entende? Então é bem interessante essa dinâmica, tá bom? De você saber o espectro das cores dentro da luz visível, tá bom? Vale com certeza muito a pena, são aquelas coisas que mais tem chance de cair, cara. É impressionante o quanto tem chance de cair, tá bom? Acho que a primeira parte vai ser essa, tá bom? Eu vou terminar a primeira parte por aqui e depois a gente entra nos fenômenos ondulatórios, tá bom? Então eu tenho que introduzir o aspecto mais
ah, introduzindo aqui o aspecto mais introdutório da matéria, né? Já estamos com 1h04, então acho que é bom depois fazer mais uma aula de finanças ondulatórias para depois partir para as coisas mais avançadas, tá bom? Então vou finalizar aqui a primeira aula e até a próxima.